Bom, então vamos dar continuidade ao tema, né? Agora, uma situação mais agradável, todo mundo já alimentado, né? Bem abastecido. Então vamos continuar agora. Tá ouvindo bem? Tá ok? Essa palestra agora é sobre o celibato cristão, um casamento no céu. Só que antes de eu chegar no celibato, já que a gente está falando de casamento no céu, ficou faltando um período teológico daquele gráfico, pode passar? Desse gráfico aqui para a gente completar a história. Tinha o homem original, o homem histórico, nós, e tem a humanidade glorificada, depois da segunda vinda de Cristo, no paraíso, se Deus quiser, todos nós alcançaremos. E que está na proclamação de fé da própria igreja. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então eu vou falar um pouquinho antes de chegar no celibato, eu vou falar um pouco sobre essa realidade da ressurreição da carne. Quando nós estivermos no paraíso, quais serão as características desse homem escatológico, que vem de escatologia do final dos tempos? O nosso corpo, nós estaremos, depois da segunda vinda de Cristo, nós estaremos no paraíso com o nosso corpo. Nosso corpo ressuscita, só que de uma forma gloriosa. Então, nós continuaremos seres humanos em plenitude, e nós vimos hoje pela manhã que o ser humano total, ele é corpo e alma. Não é uma alma que tem um corpo, ele é um corpo também. Então, para sermos humanos completamente no céu, nós também teremos um corpo e um corpo glorioso. Então, ele é um pouco diferente. Claro que agora esse tema é todo um mistério para a gente, que obviamente nenhum de nós já foi lá e ninguém voltou para contar para a gente. Então, tem todo esse mistério em cima desse assunto, né? Mas o que aconteceu com o próprio Cristo já nos dá uma dica. Quando ele ressuscitou, o que aconteceu com os discípulos? Eles reconheceram Cristo facilmente? Não, né? Então demoraram. Estava lá Cristo com o corpo, mas eles não o reconheceram. Porque essa forma gloriosa do corpo é um pouco diferente de como nós estamos exatamente agora. E no paraíso nós vamos ter a visão beatífica de Deus face a face. Imagina que graça que nós vamos ter, hein? Vai ser melhor ainda do que naquela situação original, que o ser humano era tão próximo de Deus. Mas no paraíso a gente vai ter essa visão face a face. E de certa forma nós vamos estar casados com Deus, as núpcias do Cordeiro. E teremos também a comunhão dos santos. Nós teremos essa visão face a face de Deus, nós, junto com todos os santos que estarão no paraíso. Aí aqui tem uma pergunta, na verdade uma charada dos saduceus, que fizeram para Cristo. E o matrimônio? Vamos ver o que os saduceus falaram com Cristo. Uns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer, deixando mulher sem filhos, ele deve casar-se com a mulher para dar descendência ao irmão. Aí eles começam a história. Havia 7 irmãos. O mais velho casou-se com uma mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com ela e igualmente morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 irmãos deixou descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, ela será esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram como esposa. Na verdade, o que os saduceus queriam saber aí, não era com quem seria o marido da esposa no paraíso. Eles queriam fazer uma charada para Cristo, porque eles negavam a ressurreição. E tentaram jogar essa pegadinha. Mas Cristo, muito sabiamente, vai responder para eles. Se fosse comigo, eu já ia querer saber por que o quarto irmão sucessivamente casou, porque a mulher dava um azar danado, né? Morria todo mundo. O que Cristo responde? Acaso não estáis errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. Então, aí nós já descobrimos uma coisa.
que o matrimônio e a procriação não constituem o futuro escatológico do homem. Na ressurreição, elas perdem, por assim dizer, a razão de ser. Então, o matrimônio e a procriação são uma realidade do homem histórico, que vai deixar de existir no paraíso. Como eu disse, no paraíso nós estaremos casados com Deus, de certa forma. Deus, enquanto Trindade, ele é o quê? Não é uma união de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo? Pois é, no paraíso, ele nos destina a participar dessa união de amor, desse intercâmbio de amor. E os nossos corpos estarão totalmente espiritualizados, tanto pelo nosso próprio Espírito, como pelo Espírito Santo, que vai estar junto conosco. Então quer dizer que no céu eu não vou estar com a minha esposa e com meu esposo? Antes desse aqui eu vou contar uma história. Que ano passado eu participei de um encontro de namorados e noivos, e essa foi a pergunta que eu fiz, praticamente. Que eu fiquei pensando, né? Estava falando justamente dessa parte escatológica, aí eu imaginando, lembrando da palavra da Bíblia, eu pensei, poxa, mas se a nossa vocação, não sou casado, né? Sou solteiro, se minha vocação realmente for o matrimônio aqui nessa vida ela é importantíssima para mim, vai ser um dos aspectos mais fortes, mais importantes, que eu vou me doar mais. E aí, depois de toda essa luta aqui na Terra, a gente vai chegar no céu e não vou estar casado com ela, se eu vier me casar? Como é que funciona isso? Como é que vai ser paraíso, se for assim, né? Eu fiquei imaginando um pouco isso. Aí eu perguntei, ainda bem que era escrita a pergunta, eu escrevi, mandei para o padre. Aí ele leu, já leu meio que rindo, todo mundo riu também. Ainda bem que não sabiam que tinha sido eu, né? Eu fiquei pequenininho, dá para imaginar. Mas na teologia do corpo me ajudou a entender isso. Porque o Papa mostra como que essa realidade do paraíso vai transcender esse matrimônio terreno. Então, claro, se o marido e mulher tiverem a graça de irem para o paraíso, eles vão viver juntos nessa comunhão, e tudo que era bom, verdadeiro e bonito no casamento e na vida familiar, vai ser de uma dimensão muito maior no paraíso, que nós não temos a menor capacidade de imaginar hoje. A união matrimonial do período histórico, que ela revela, ela proclama e antecipa a união eterna de Cristo com a Igreja, as núpcias do Cordeiro, que nós teremos no paraíso. Agora sim, nós analisamos um pouquinho esse período escatológico, né, de forma bem rápida. Aí eu vou entrar nas vocações. De acordo com a revelação cristã, nós temos duas possibilidades de vocação: o matrimônio ou o celibato e a virgindade, né? E tanto uma quanto a outra, em sua forma própria, representa a realização da verdade mais profunda a respeito de um homem ter sido criado à imagem de Deus. Então não é que uma das vocações é completa, a outra não é melhor, é pior. As duas, à sua maneira, revelam essa verdade do homem ter sido criado à semelhança de Deus. Nós vamos ver como agora, em particular, a vocação do celibato. Do matrimônio eu deixo para o Gerson e para a Celina depois. Então, celibato, um chamado extraordinário. Dá para ler aqui junto, nessa parte do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 12? Existem homens impossibilitados de casar-se, eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim por mão humana. Outros ainda, por causa do reino dos céus, se fizeram incapazes do casamento. Pois é, a Bíblia coloca essa palavra eunuco, né? Eunuco é a pessoa que por algum motivo físico, normalmente, não pode ter filhos. Aí ele mostra que tem gente que nasce assim, tem gente que é transformada assim por mão humana, por alguma violência, por exemplo, e as pessoas que escolhem ser assim em função do reino dos céus. A igreja, ela tem convicção
de que essas palavras não são uma obrigação para todos. Ele é um chamado extraordinário. O chamado ordinário do ser humano é o matrimônio. E essa escolha está intimamente conectada a uma renúncia e a um esforço espiritual muito grande. E essa escolha, ela de certa forma, ela antecipa a futura ressurreição. Vamos ver por quê. A continência terrena, por amor do reino dos céus, é sinal de que o corpo, cujo fim não é a morte, tende à glorificação. É, eu diria, um testemunho entre os homens que antecipa a futura ressurreição. Então, o que nós poderíamos pensar? Bom, se a gente só tem essa vida e depois vai ser só alma, não faz sentido a gente não usar de forma alguma o corpo. Então, a vocação celibatária poderia ser um desperdício na cabeça de alguns. Mas não, a vocação celibatária está antecipando essa realidade do paraíso, em que o corpo vai voltar glorioso. Então, o celibatário ele é um testemunho disso aqui já no momento histórico. Então, para quem esse chamado encontra eco na alma, é como se fosse uma sensibilidade do espírito humano que já parece antecipar, aqui na temporalidade, aquilo que o homem se tornará participante na ressurreição futura. E é uma escolha livre. Vamos voltar aqui na palavra. Ó. Ou ainda por causa do reino dos céus, se fizeram incapazes do casamento. Ninguém falou que o fizeram incapazes do casamento. Então é uma escolha livre. Isso é muito importante para que essa vocação dê certo para quem a escolhe, né? E o celibato cristão ela é uma vocação que vem antes da vocação sacerdotal. Em especial o celibato masculino, claro que pode ser sacerdote depois. Então, um dos problemas do sacerdócio é não entender muito bem essa antecipação da vida futura já aqui na Terra. Né? Toda essa discussão de o sacerdote poderia casar, não poderia casar. Essa regra é uma disciplina da igreja, não é doutrina. Então, teoricamente, poderia mudar. Mas uma vez que a gente entende esse real valor do celibato, como essa antecipação do céu, como um testemunho aqui na terra do que será lá, não ganha um novo valor, um novo significado, que faz entender o porquê dessa opção do celibato para o sacerdócio da Igreja Católica. Aí a gente consegue ter um outro sentido, né? Isso é muito importante também. Assim como o matrimônio não cura as desordens sexuais, o celibato também não cura. Então a pessoa não pode pensar, eu tenho problemas sexuais, eu não consigo me controlar, tudo mais, eu vou ter que dar um jeito nisso. Aí a pessoa, lembra da outra palestra? Reprime a sexualidade e fala, não, vou escolher o caminho do celibato, que eu vou me garantir, eu não vou pecar. Longe de ser verdade, né? Tanto é que os problemas que acontecem, infelizmente, também na nossa igreja, decorrem muito disso. Então, não é que o celibato vai causar esses problemas, porque reprime, e o matrimônio vai curar, porque lá vai poder se expressar. A sexualidade ela tem que ser redimida em Cristo, tanto para o vocacionado para o matrimônio, como para o celibatário. E são duas realidades que se complementam. Tanto o matrimônio quanto o celibato ficariam um pouco sem sentido se não existisse o outro. Então a questão da continência, ela não é colocada em oposição ao matrimônio e nem se baseia num juízo negativo a respeito de sua importância. Porque às vezes dá a impressão que aqueles que são perfeitos escolhem o celibato. Aqueles que não conseguem, escolhem o matrimônio. E não é bem isso. Essas duas situações fundamentais explicam-se e complementam-se reciprocamente com respeito à existência à vida cristã. Então, olha que legal. O que o matrimônio
diz, o que o vocacionado para o matrimônio diz para o vocacionado para o celibato e vice-versa. O que os cônjuges podem dizer para os celibatários? A fidelidade e a total autodoação vivida pelos cônjuges oferece um modelo para a fidelidade e a autodoação requeridas pelos que optam pelo celibato. E os filhos provenientes do matrimônio servem para o celibatário compreender que eles também são chamados a uma fecundidade, mas uma fecundidade a nível espiritual. E o que o celibatário diz para o do matrimônio? Ele lembra a pessoa casada que essa realidade do casamento não é o fim último dele aqui na Terra. Que ele vai chegar no paraíso e que vai ter uma realidade diferente. Então ele está aqui também para tirar um pouco da minha dúvida, né? Daquela pergunta que eu fiz. Então calma, que não é tudo isso aqui não. Isso aqui é um sinal de tudo que vai ter no paraíso de uma forma muito maior, muito mais gloriosa e com uma felicidade e um gozo que nós não conseguimos nem imaginar aqui na Terra. O celibato e o significado esponsal do corpo, que nós falamos de manhã. Será que o significado esponsal do corpo ele continua para o celibatário? Ele faz parte também? Após a ressurreição, o significado esponsal do corpo ele vai ser elevado à plenitude. Ele não se perde. Ele vai ser pleno, glorioso lá no céu. E se o celibatário ele antecipa, de certa forma, essa realidade da ressurreição, é claro que ele também vive o significado esponsal do corpo de sua maneira particular aqui na Terra. João Paulo II, ele diz que a vida celibatária proposta por Cristo deve brotar de um conhecimento profundo e maduro do significado esponsal do corpo. Somente assim é que o celibato para o reino encontrará plena justificativa e motivação. Então, para o celibatário entender qual que é a vocação dele, ter uma motivação e justificativa correta, ele deve entender esse significado esponsal do corpo, o significado esponsal do corpo que ele vai ter que viver e também o significado esponsal do corpo da pessoa que se casa. O celibato e a paternidade espiritual, ou maternidade espiritual também, no caso de religiosas. Lembra quando nós falamos do amor verdadeiro? Eu falei que aquela pergunta que nós devíamos fazer, quem lembra qual que era? Se a gente ficar em dúvida se uma situação está certa, se está errada. Alguém lembra? Nós temos que ver se a situação ela reflete um amor puro, total e fecundo. E como que o celibatário vai ter um amor fecundo, vai gerar filhos? É claro que não serão filhos físicos, como o do matrimônio, mas ele gera filhos espirituais. Ele tem uma paternidade, ou a religiosa tem uma maternidade espiritual. Seja na comunidade que ele está presente, seja no grupo do mosteiro, seja entre a congregação dela, ele vai ter essa paternidade, essa maternidade espiritual, tanto de gerar essa espiritualidade no próximo, como de gerar o próprio Cristo na outra pessoa. Então, todos esses aspectos que tem no significado esponsal da pessoa casada, vai ter também no celibatário. Ele vai ter um amor livre, total e fecundo também, dentro da sua realidade particular. Então, era isso sobre a realidade da vocação do celibato. Então, muito obrigado novamente. Eu sei que fica um pouquinho rápido para a gente passar tanto conteúdo em pouco tempo. O nervosismo atrapalha um pouquinho também. Essa segunda acho que fiquei um pouquinho mais tranquilo e tal. Mas eu quero deixar disponível também para quem quiser as apresentações, tá? Quem tiver um pendrive, HD externo, pode trazer e pegar, que tem bastante material para a gente se aprofundar depois. Ok? Então tá, obrigado.